Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Summit de Empreendedorismo aqui do Instituto Êxito. Eu sou o Marcos Marques e eu vou ter a honra de convidar aqui no palco, daqui a pouco, dois grandes empreendedores que são referência não somente nacional, mas também mundial. Quem vai vir aqui daqui a pouco mostrar para você que o impossível é apenas uma ilusão são os ilusionistas Henry e Klaus. Eles que já saíram no Guinness Book, fazem apresentações em todo o Brasil para as maiores empresas, são empreendedores inovadores que conseguiram ter muito sucesso no mercado tradicional que é da mágica. Eu particularmente sou fã e eles vão aparecer aqui num passe de mágica após esse vídeo que você vai assistir. Ilusionistas com apresentações pelo mundo inteiro. Mineiros que fazem sucesso em todo o Brasil. Eles transformaram o ilusionismo num negócio tecnológico e lucrativo. O Henry e o Klaus. E são donos do recorde mundial de levitação em local público. Klaus! Ei, grande Klaus! Ele é um jovem mágico. Hoje a empresa dele é considerada a maior empresa de mágica do Brasil. Essa é a mais tecnológica, muito bem bolada. Henry Vargas! Toda a criatividade desse jovem mágico na Dança das Sombras. Obrigado, Henry. Sucesso, garoto. Klaus Durães e Henry Vargas. Olha só, eles são dois jovens mineiros super premiados em muitas competições internacionais. Eles adoram mágica desde pequenininhos. E há 10 anos eles se juntaram e criaram o novo ilusionismo. Eles usam hologramas, realidade aumentada, drones, até drones, hein? Tablets e por aí vai. Henry Vargas e Klaus Durães. Muito obrigado, Marcos Marques. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a esse momento mágico. Meu nome é Henry Vargas. Meu nome é Klaus Durães. É um prazer imenso estar com todos vocês para levar um pouquinho de ilusionismo e informação para a vida de todos. Estamos vivendo algo completamente diferente de qualquer coisa que nós, seres humanos, já tenhamos experimentado na nossa espécie antes. Verdade, Henry. Mudanças que estão transformando fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Uma convergência total de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Estamos a bordo de uma revolução. E alguns cientistas antecipam que essa revolução mudará completamente o mundo como conhecemos hoje. A pergunta que fica é: como seremos impactados e, melhor, sobreviveremos a esse novo mundo? A resposta? Aqueles que se reinventarem mais rápido é que farão a diferença. Reinventar é a palavra do jogo que a gente vive. O mundo mudou, os negócios mudaram, as pessoas mudaram e o ilusionismo mudou também. E esse é o nosso convite para você hoje. O convite para experimentar o novo, o que nós chamamos da nova era do ilusionismo. Um ilusionismo que é moderno, tecnológico, está preparado para levar informação transformadora para a sua vida. Bom, mas tudo isso que vocês estão vendo aqui hoje, essa junção de ilusionismo, tecnologia com transformação digital, nem sempre tudo foi assim. Verdade, Henry. Tudo começou com um sonho de criança, o sonho de viver de arte num país que não valoriza tanto a arte assim. E os primeiros desafios já começavam dentro de casa, quando a gente contava para a nossa família o que a gente queria ser quando crescer. A gente queria ser mágico, ser ilusionista, viver de arte. E é claro que as nossas mães não gostavam muito desse assunto. Afinal, nenhuma mãe, quando tem um filho, olha para ele e fala assim: esse aqui é meu mais velho, quando ele crescer ele vai ser mágico, né? E a gente sabia que ali começavam os nossos desafios. Até porque quando a gente contava para as outras pessoas, elas também perguntavam para a gente: mas se você quer ser isso e trabalhar com o quê? E a gente entendeu que não seria tão fácil assim. Claro que os anos se passaram, a gente começou a estudar mais a mágica, mais a arte, e aquele mosquitinho da veia empreendedora também nos picou, porque a gente entendeu que não bastava somente estudar mágica e arte para a gente conseguir viver, propriamente dito, da arte em si. Então a gente precisou de aprender outras habilidades, aprender outras áreas, aprender de vendas, aprender atendimento, aprender a liderar pessoas, aprender realmente a empreender dentro da nossa arte. A gente entendeu que a nossa carreira seria o nosso empreendimento. E essa foi a primeira virada de chave da nossa vida. Entender que não bastava a gente somente aprender de arte e de mágica, era preciso estudar
outras áreas, é preciso adquirir novas características e novas habilidades, não é verdade? Exatamente, aqui é o primeiro insight que a gente pode compartilhar com vocês dos nossos 12 anos já de empresa. Hoje eu e o Klaus, a gente forma a Illusion, que é a maior empresa no ramo de ilusionismo hoje do país. A gente realiza diversas coisas. E durante toda essa trajetória de atender diversos grandes clientes, grandes projetos para diversas empresas no país e no exterior, uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente deveria desenvolver habilidades que não necessariamente estão ligadas ao nosso core business, que é a mágica. Ou seja, a gente precisou entender de finanças, de marketing, muito de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia. Essa primeira virada de chave foi quando a gente entendeu na nossa mente que a gente deveria ser empreendedor. E ser empreendedor não significa apenas abrir um CNPJ. Empreendedorismo não é abrir um CNPJ. É um conjunto de atitudes que te levam a gerar valor e a resolver problemas que existem na sociedade de uma maneira que você esteja não só gerando valor monetário, mas de valor de transformação para as pessoas que fazem parte do seu negócio. A nossa segunda virada de chave na nossa carreira foi entender que a gente deveria transformar um negócio, uma arte milenária em algo novo. E foi então que a gente resolveu aplicar tecnologia ao mundo da mágica e criar o que a gente chama do novo ilusionismo, não é mesmo, Klaus? Exatamente, é isso que eu quero mostrar para você nesse momento, como a gente conseguiu unir mágica, tecnologia para conseguir multiplicar os nossos ganhos. E vocês vão conferir agora um pouquinho do nosso vídeo de hologramas, que nada mais é do que apresentações utilizando a tecnologia holográfica para criar alguns ambientes cenográficos diferentes e conseguir transmitir de forma muito mais assertiva qualquer tipo de informação corporativa. Vocês acabaram de conferir agora um dos cases de uma apresentação nossa para o mundo corporativo. Vocês viram uma apresentação que a gente criou 100% personalizada para a Bayer. Ou seja, a gente entendeu a necessidade do cliente, aliou um propósito nosso, que é fazer aquilo que a gente curte, que é a mágica, o ilusionismo, para poder gerar valor para as pessoas, trazendo ainda uma perspectiva de inovação que o mercado não conhecia antes, que são hologramas. E não só hologramas a gente utiliza hoje, vocês viram uma pequena experiência que o Klaus fez para vocês com tablets, a gente utiliza de drones, realidade aumentada, realidade virtual. E mais um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma experiência com você que está na sua casa e nos assistindo agora ao vivo, porque a gente também teve que se reinventar novamente nessa pandemia. Então já vou dar um spoiler, olha, você que está na sua casa, prepara uma folha de papel A4, em branco, pode ser qualquer folha, e uma caneta, deixa ela do seu lado, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer uma experiência à distância com você que está aí nos assistindo. Bom, a gente já disse que houveram duas viradas de chave na nossa carreira. Primeiro, entender que a gente deveria ser empreendedores, que a gente deveria criar novas habilidades, aprender sobre novas habilidades que pudessem ser aplicadas na nossa arte para que a gente pudesse ter uma carreira sólida e de sucesso. A segunda foi aplicar tecnologia no nosso mercado. Mas a gente está constantemente entendendo como empreendedores um pouco da atitude e um pouco do pensamento do novo consumidor. Exatamente, Henry. Para a gente entender como que o novo consumidor funciona, a gente teve que também criar estratégias para atingi-lo. Aí entendendo das pessoas que a gente vai conseguir multiplicar os nossos negócios. Afinal de contas, os negócios e o mundo, eles são formados por pessoas. E não adianta, por mais que você vá fazer um evento ou um projeto que seja B2B, ele sempre vai conversar com uma pessoa por trás que vai tomar as decisões ali de querer ou não te contratar. Seja um B2C, um negócio B2C ou um negócio B2B, sempre vão haver duas pessoas tomando decisões ali naquele momento. Uma que está tentando vender uma ideia ou um projeto e a outra que está comprando aquela ideia ou aquele projeto. Nessa negociação,
sempre vão existir pessoas. Por isso que no final das contas a gente sempre fala que tudo é P2P, ou seja, person to person, pessoas lidando e conversando com pessoas. E as pessoas são movidas por quê? Por emoções, por sentimentos. E é nesse ponto que a gente quer atingi-las. Afinal de contas, 95% das nossas decisões são tomadas pelo nosso inconsciente, pelo nosso emocional. E é por isso que os nossos pensamentos geram sentimentos e os sentimentos geram as nossas ações de todos os dias. E a gente sempre vai viver as consequências das nossas ações. É por isso que é muito importante a gente começar a filtrar os nossos pensamentos, a filtrar o que entra na nossa mente, porque dessa forma a gente vai conseguir trabalhar muito melhor aquilo que a gente está pensando, consequentemente a gente trabalhar melhor aquilo que a gente está sentindo e, obviamente, a gente vai trabalhar melhor as nossas ações de todos os dias. Por isso que é extremamente importante você entender que você não pode tomar nenhum tipo de decisão importante na sua vida com o emocional abalado, com os pensamentos abalados, porque, consequentemente, você vai ter um resultado ruim. Entendendo isso, e entendendo que funciona para você e que funciona para as outras pessoas, ou seja, funciona para o seu cliente também, a gente decidiu então utilizar de uma estratégia que a gente conseguiria atingir esse novo consumidor, esse consumidor moderno, atingir as emoções desse consumidor moderno, para que a gente conseguisse levar a nossa arte para o maior número de pessoas possíveis. Então a gente pensou, por que não batermos um recorde mundial? Claro que a maioria das pessoas fala assim, você é louco, mas não tem problema, eu já falava isso quando a gente falava que queria viver de mágica. Então a gente entendeu que a gente era louco sim, mas era um louco consciente, um louco que realiza, que faz acontecer. A gente mudou completamente os nossos pensamentos, acreditamos na ideia realmente, buscamos o sim de qualquer forma. Claro que a gente recebeu muitos nãos ao longo dessa jornada. O Henry vai explicar um pouquinho mais sobre essa jornada daqui a pouquinho desse recorde mundial. Mas a gente conseguiu sim fazer acontecer e realizar esse feito. Mas o mais engraçado é que quando a gente faz algo que é completamente fora da curva, isso se torna uma excelente ação de marketing, porque as pessoas estão ali lidando com algo que sai da zona de conforto delas. A gente decidiu um ponto muito estratégico para fazer esse recorde mundial, em plena Avenida Paulista, em frente ao MASP. E a gente ficou ali levitando por 4 horas seguidas, batendo o recorde de 2 chilenos, viralizando no mundo inteiro graças a esse novo comportamento. Porque vocês vão poder ver no vídeo a seguir que as pessoas estão de duas formas, ou elas estão aplaudindo ou elas estão com o celular filmando. E quando elas filmam algo que é diferente ou tiram foto de algo que é diferente, elas compartilham. E esse compartilhamento era exatamente a atitude que a gente queria extrair dessas pessoas, pois o compartilhamento de algo seu chega no maior número de pessoas possíveis. Hoje você não fala mais com 10 ou 20, hoje você fala com 100, 200, 2.000 pessoas. Se você tem mais de 2.000 seguidores no Instagram, você pode ter certeza que você está falando ali com um auditório maior do que o Teatro Bradesco hoje, de São Paulo, por exemplo. Então entenda que um cliente satisfeito e um cliente insatisfeito, ele não fala mais para 10 pessoas, igual eu falava antigamente, ele fala para milhares de pessoas. Então comece a entender como está a experiência que você está gerando ao longo de todo o seu processo, ao longo do seu produto, ao longo da sua entrega. Pois somente assim a gente vai conseguir esse tipo de atitude, a atitude do compartilhamento do seu produto, da sua marca. Confiram nesse vídeo como é que funcionou o recorde mundial. What y'all out here for, man? What you here for, huh? Does your life matter? Does your life matter? You ready for this? You ready to take control? Are you giving up control or are you taking control? You know what happens when people don't take control? They get deleted. Pack your bags, girl, let's get out of Dodge. Sick of living life, sick of count scars. We don't... É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ver esse vídeo teaser do como funcionou o nosso recorde mundial. E o mais engraçado sobre o recorde mundial, que tem a ver com essa atitude empreendedora, foi um pouco da nossa vontade de querer fazer acontecer, dessa persistência e dessa dedicação quando a gente tem uma meta muito clara. Eu acho que o que a gente aprendeu dentro do recorde mundial e que a gente pode compartilhar com vocês um pouco dessa atitude empreendedora, mais uma vez colocando o empreendedorismo não como abrir uma empresa ou como um CNPJ, mas como uma atitude de transformação e de se chegar a resultados fora da curva. A gente queria algumas coisas com esse recorde mundial. A primeira delas era que ele fosse feito
na frente do Museu de Arte de São Paulo, que é o símbolo da disruptura da arte nacional. A gente queria que fosse na Avenida Paulista, a gente queria que fosse sexta-feira, a gente queria que fosse durante o período da manhã, a gente queria impactar aquelas pessoas, a gente queria parar a Avenida Paulista. A gente recebeu diversos nãos e foi um ano de tentativas. A gente chegou no governo do estado, eles disseram, vocês são loucos, imagina ficar 4 horas levitando na Paulista, ninguém nunca vai fazer isso. A gente foi na Secretaria de Cultura, a gente foi no MASP, a gente recebeu diversos não. Até que a gente foi conectando com pessoas que entenderam o nosso propósito e que a gente conseguiu ter a data específica que a gente poderia bater aquele recorde. Mas não somente as autorizações estavam por trás disso, mas também toda uma preparação mental minha, do Klaus, de toda a nossa equipe para poder fazer isso acontecer. Imagina que não é fácil ficar levitando por 4 horas, tenta ir na sua casa 3 minutos nessa posição, você vai ver que não é fácil. Isso exige um trabalho mental, um esforço mental e físico, que é muito interessante da gente analisar e como que esse esforço pode trazer algumas coisas para a nossa vida. A primeira delas é entender que a nossa energia flui para onde o nosso foco está. Quando você foca em algo que você quer alcançar, a sua energia flui em volta disso, a energia das pessoas que estão em volta disso. E a segunda delas foi entender uma coisa muito importante, que é time de pessoas. Ou seja, para a gente realizar essa grande ação, a gente teve diversas pessoas que nos conectaram com isso e foi uma ação completamente inovadora que a gente viralizou no mundo inteiro. A gente chegou a aparecer em jornais da Coreia do Sul, Estados Unidos, Europa, Bulgária e esses jornais mundiais, toda essa mídia internacional voltou os olhos para o Brasil porque era um recorde mundial que está no livro dos recordes e a gente conseguiu levar a nossa arte para diversas empresas que passaram a conhecer um pouco mais da nossa história. E disso a gente trouxe uma lição de que às vezes a inovação, às vezes as ações inovadoras que a gente pode tomar no nosso dia empresarial, elas não precisam estar ligadas completamente à tecnologia. O que elas têm que estar ligadas? Elas têm que entender de pessoas. Tecnologia não se confunde com inovação. Tecnologia só se transforma em inovação quando ela transforma pessoas. O segredo é entender de pessoas. O recorde mundial, essa ação, não tinha nada de tecnologia envolvido nisso. Mas tinha uma coisa por trás muito importante, que era entender a sensação, a experiência que as pessoas tinham da quebra de padrão ao verem 2 pessoas levitando no meio da Paulista, em frente ao MASP, sexta-feira, 8 horas da manhã. Toda essa quebra de padrão foi estudada e foi criada porque a gente queria se conectar com as pessoas de uma maneira inovadora. Então essa é a primeira característica do que a gente pode compartilhar com vocês dentro desse período do que foi o recorde mundial, que na verdade tem 1 ano, foi ano passado. Bom, de lá para cá, muita coisa mudou. Muita coisa mudou na nossa vida, na vida de vocês. Uma coisa não mudou de tudo isso. A nossa atitude de se reinventar, o nosso foco e a nossa persistência de sempre querer fazer algo diferente. Foi então que a gente estava numa rotina diária de shows. A gente começou o ano fazendo uma temporada de shows de 25 shows em Hollywood, nos Estados Unidos. Voltamos para o Brasil e a gente estava saindo de um show para uma grande empresa no resort aqui em Atibaia, no Tauá, e a gente recebeu uma notícia de que todos os nossos shows estavam cancelados esse ano, porque a gente estava começando um período de pandemia. E aí começa uma outra história dessa nossa jornada. Exatamente, começa uma história em que a gente teve que mudar completamente a nossa rotina e o nosso dia a dia. A gente teve que mudar o nosso time, a gente teve que mudar a cabeça das pessoas que estavam com a gente e a gente entendeu mais uma vez que nada vai ser sempre daquela forma pelo resto da vida. Não existe aquela segurança eterna de que tudo vai ser daquele jeito. E eu digo isso até mesmo para quem às vezes é funcionário público, não existe. Para quem às vezes é um intraempreendedor, não existe. Não existe uma consistência de que tudo vai acontecer da mesma forma todos os dias, todos os anos. As coisas vão mudar. Ninguém estava esperando isso acontecer. Ninguém estava esperando isso sair do outro lado do mundo e chegar até aqui no Brasil. E nós, do mercado de entretenimento, do mercado de eventos, fomos muito impactados com isso. A gente teve realmente todos os shows cancelados. A gente foi literalmente para casa, olhar para a parede e falar assim, e agora? O que nós vamos fazer? A gente tem contas para pagar, a gente tem pessoas que precisam pagar contas, que a gente está ali ajudando famílias a crescerem e a melhorarem de vida. Como você, como empreendedor, nesse momento, tem que agir para que as outras pessoas que dependem de você possam sair bem daquele momento? Primeira coisa é, sem dúvidas, você segurar a onda. Como eu já falei, entender que você não pode tomar nenhuma decisão muito importante quando você está com o emocional abalado. Você entender que precisa de pessoas, de gente, estar unido nesse momento e juntar as mãos realmente para
juntos vocês terem força suficiente para superar qualquer momento de dificuldade. Somar as ideias, e aí vem um conceito muito importante de mastermind, que é exatamente a soma de mentalidades muito parecidas, com um propósito muito parecido, e essas ideias vão ali juntas se conectarem e gerarem novas soluções. E foi isso que a gente fez, a gente chamou o time todo para o escritório, a gente entendeu que realmente era prioridade importante na nossa realidade, o que a gente conseguiria multiplicar, ou seja, o que a gente conseguiria ali naquele momento multiplicar as ações em termos que o time poderia abraçar e empresas terceiras, infelizmente, a gente não poderia mais manter no nosso negócio. E a gente começou o nosso time, que às vezes tinham funções muito específicas, a abraçar mais funções, porque eles realmente vestiram a camisa da empresa naquele momento. Então você ter um time muito unido, um time muito focado, confiar realmente nas pessoas e chamar elas para participar, você sem dúvidas vai conseguir construir um legado muito mais sólido, muito mais forte. E com certeza vai superar qualquer tipo de dificuldade. Uma outra questão muito importante que a gente teve na nossa empresa era uma boa administração financeira. A gente não está aqui simplesmente para esnobar dinheiro, muito pelo contrário. A gente tem que entender que existem pessoas que dependem da gente e a gente tem um negócio que tem que ser construído de forma sustentável. E ter caixa para manter a nossa vida, sentar realmente no caixa para entender para onde está indo o dinheiro, é extremamente importante. Ou seja, a administração é uma habilidade que nós mágicos, nós artistas não tínhamos normalmente. A gente teve que aprender isso. Esse conceito de mastermind levou a gente para um outro caminho, um outro rumo, o rumo dos eventos online e das experiências digitais. E como a gente conseguiria transformar a nossa mágica, a nossa arte, que muitas vezes era presencial, que era participativa e interativa, através de algo que fosse interativo, mas à distância, através de algo que fosse muito mais visual e, obviamente, que fosse feito de forma online e que a gente conseguisse transmitir isso para as pessoas. A gente quebrou a cabeça, a gente chamou alguns amigos de fora do país e a gente lançou já de cara o primeiro festival internacional de ilusionismo online dentro do nosso Instagram. Ou seja, entra um outro conceito muito importante nesse momento, a gente precisa de errar rápido. E essa temporada de shows que a gente fez gratuitamente, online, para as pessoas, chamando amigos que estavam parados também, mundo afora, surgiu para a gente conseguir aprender muito sobre as ferramentas de transmissão ao vivo e como a gente conseguiria agregar inteligências de outras pessoas dentro dos nossos shows para conseguir melhorar essa experiência à distância das pessoas. A gente mais uma vez voltou a estudar as pessoas. Como as pessoas estavam em casa nesse momento? O que elas precisavam naquele momento para que elas se sentissem melhores, mais felizes? Lembrando que por mais que a gente não tivesse ganhando nenhum dinheiro a primeiro momento naquela parte, naquela estratégia, a gente estava gerando valores positivos para as pessoas. A gente não estava simplesmente ali reclamando do que estava acontecendo, postando nas redes sociais de que isso era um absurdo e por aí vai. A gente estava pelo contrário, a gente estava do lado das pessoas, focado em gerar momentos positivos. E você pode ter certeza que se você está focado em gerar momentos positivos para as outras pessoas, sem dúvidas, elas vão lembrar, os seus clientes vão lembrar muito mais de você depois que um período ruim passar, depois que uma maré ruim passar. Então a gente estava focado no primeiro momento em aprender rápido, errar o mais rápido possível para conseguir gerar a melhor experiência nos shows online, nos eventos online, de forma inteligente e assertiva com a informação que a gente já vinha tendo dentro das nossas experiências presenciais. É isso que vocês vão conferir nesse próximo vídeo. Como que a gente conseguiu reinventar as nossas apresentações, errando rápido, aprendendo mais rápido ainda e melhorando o produto a cada dia que passa. Se liga! Vocês acabaram de perceber aí, ver o que a gente criou nesse período de pandemia. Olha, foi uma curva de aprendizado muito grande.
vocês puderam ver alguns dos recursos que a gente começou a aprender e foi, como o Klaus disse, começando do zero mesmo. Nas pequenas lives do Instagram, depois passando para as lives do YouTube, depois utilizando de recursos como realidade aumentada, a gente começou a criar alguns mecanismos de engajamento que a gente pudesse trazer o público, dessa vez com segurança, que o período de pandemia exige, mas sem perder o nosso essencial, que é o encantamento, que é a magia, que é a comunicação assertiva. Então a gente criou uma plateia virtual, hoje a gente criou também um show em realidade aumentada, onde a gente aparece dentro da casa da pessoa. E isso foi abrindo os olhares do mundo corporativo. Mas a gente só abriu esse olhar das empresas, dos grandes clientes, que hoje nós estamos fazendo média de 3, 4 shows por semana online, transmitidos do nosso estúdio aqui de São Paulo, porque há 3 meses atrás a gente não aceitou que o período de pandemia a gente ficaria em casa, em quarentena, apenas olhando para o alto ou apenas olhando para a televisão. Que a gente deveria tomar uma ação, errar mais rápido e entender quais são as possibilidades dentro da instabilidade que a gente estava vivendo. E como o Klaus já disse, a gente entendeu que o período de instabilidade é a normalidade. A gente não deve entender que a nossa estabilidade é a normalidade. Pelo contrário, a instabilidade para o empreendedor é a normalidade. E isso nos permite reinventar constantemente. Então a gente foi aos poucos criando mecanismos que a gente pudesse se engajar com a plateia e com o público, como eu já disse, realidade aumentada, realidade virtual, plateia virtual e até mesmo experiências que acontecem à distância, na casa das pessoas sem que a gente esteja lá. Quer conferir uma delas com a gente? A gente não poderia de demonstrar isso aqui para vocês. E olha, eu já dei a dica no início, pega uma folha de papel A4 aí agora, na sua casa. Vou te dar alguns segundinhos, uma folha de papel A4 e uma caneta, porque a gente vai fazer uma experiência que vai acontecer nas mãos de vocês. Sabe por quê, galera? Não é com mágica que a gente faz um bom trabalho. E pelo contrário, é com um bom trabalho que a gente faz mágica no mundo corporativo, no mundo das empresas. Quem dera se a gente pudesse estalar os dedos e a mágica acontecer. Se a gente pudesse estalar os dedos e adquirir novos clientes, estalar os dedos e a nossa empresa se organizar financeiramente. Não existe mágica, existe, na verdade, um bom trabalho para que a mágica aconteça. E o primeiro passo para a gente fazer um bom trabalho é a gente acreditar nisso e colocar a mão na massa, né? Isso vem um pouquinho da cultura maker. A gente tem que entender que as ferramentas para a gente fazer aquilo que a gente quer estão nas nossas mãos. Então você que está comigo agora, pega uma folha de papel A4, eu trouxe aqui uma folha de papel A4 também, para vocês acompanharem comigo essa experiência que vai acontecer aí na sua casa. Olha, primeira coisa que vocês vão fazer, vão pegar essa folha de papel A4 e vamos dobrá-la ao meio assim, olha. Tá bom? Vamos dobrar ao meio. Perfeito, muito bem. Agora nós vamos dobrá-la no outro sentido. Vocês estão vendo um pouquinho das experiências que a gente faz nos nossos shows aí online. Vocês vão ver que nós temos agora 4 quadrantes. 1, 2, 3, 4. O que a gente vai fazer é muito simples. Nós vamos rasgar essa folha para que a gente tenha 4 cartas, 4 cartinhas em branco que vão ser parte agora dessa experiência que vai acontecer com você na sua casa. Ó, eu tenho um desafio para você. Se você já cortou aí essas 4 folhas e pegou uma caneta, se a mágica der certo com você que está na sua casa, se a mágica acontecer com você na sua casa, você vai nos marcar nas nossas redes sociais, @henrivargas, @klausdurães e também com a hashtag SummitExito, para que a gente possa repostar ao vivo agora nas nossas redes, a gente saber que você está nos acompanhando e que você se comprometeu a fazer um bom trabalho para que a mágica acontecesse. Meus amigos, vamos lá então com as 4 cartas e agora nós vamos escrever algumas palavrinhas que eu e o Klaus acreditamos serem importantes dentro dessa jornada empreendedora. A primeira delas, sem dúvidas, é foco. A gente já disse aqui hoje, ou seja, a sua energia vai para onde o seu foco está. Então escreve aí, ó, palavrinha foco, vou aproximar um pouquinho mais da câmera aqui. Primeira palavrinha foco, tá bom? A segunda, uma palavrinha que nós utilizamos muito aqui também na Illusion, que é uma palavra que pauta o nosso dia a dia, que é consistência. Consistência transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias, porque elas estão sempre se permitindo inovar, sempre se permitindo fazer diferente. Então anota aí, ó, consistência. Consistência nas atitudes, na ação. Perfeito, olha, já anotei aqui. Consistência é a segunda palavra. A terceira palavra, muito importante. Propósito. Qual a força maior que te move? Qual a força maior que te faz te levantar mais cedo e dormir mais tarde? Propósito é terceira. Propósito. E a última,
Claro, algo que sempre surgiu na nossa veia e que nos faz inovar todos os dias, inovação. Inovação é a quarta palavrinha que nós vamos utilizar aí agora. Perfeito. Você já tem aí agora essas 4 palavras anotadas e agora nós vamos fazer essa experiência com as 4 cartas que começa agora. Muito bem, olha, as 4 cartas na sua mão, eu quero que você vire todas as cartas para baixo e nós vamos mesclar. Pode misturar à vontade, mescla, mistura, da maneira como vocês quiserem. Quando você quiser, você vai parar, tá bom? Olha só, eu vou parar, por exemplo, por aqui. Perfeito. E agora vocês vão deixar todas as cartas dessa maneira, com as palavras viradas para baixo, tá bom? Muito bem, sigam comigo porque a mágica começa agora. Vocês vão, nesse momento, rasgar. Olha, pode fazer dessa maneira, como eu estou fazendo aqui. Pode rasgar agora essas cartas e nós vamos deixar uma metade na mão direita e a outra metade na mão esquerda. E a primeira escolha é sua agora. Você pode colocar a direita em cima da esquerda ou a esquerda em cima da direita. Você pode escolher, tá bom? A que você quiser. Tá comigo? Perfeito. Atenção. Pegue a primeira metade, não veja qual é ainda. Não veja qual é essa primeira metade e coloca no seu bolso ou em algum lugar próximo a você. Pega essa primeira metade e coloca em algum lugar próximo a você. Não veja qual é ainda. Perfeito? Muito bem. Pegue as 2 primeiras metades, pegue as 2 primeiras e coloca embaixo de todas as outras. Tá comigo? Vamos lá. Pega a primeira e joga para o alto. Nós vamos eliminar essa primeira carta. Muito bem. Pega a primeira agora e coloca embaixo de todas as outras. Tá comigo? Próximo passo, você vai escolher agora. Pega 1, 2 ou 3 cartas primeiras. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. E coloca no meio. 1, 2 ou 3 e coloca no meio. Perfeito. Pega as 3 primeiras agora. As 3 primeiras. 1, 2, 3. Tá comigo? As 3 primeiras e agora nós vamos... Joga pro alto, nós vamos eliminar. Atenção, estamos chegando ao final. Pega a primeira e coloca embaixo de todas as outras. Pega a primeira, joga pro alto e vamos eliminar. Pega a primeira e coloca embaixo de todas as outras. Pega a primeira, joga pro alto que nós vamos eliminar. Muito bem, olha só. Agora, vocês ficaram com apenas uma metade na mão. Quem ficou sem nada fez uma coisa muito errada em casa. Acontece, viu? Meus amigos, prestem atenção. Quando a gente faz um bom trabalho e acredita na mágica, isso pode parecer ser impossível. Vocês fizeram escolhas, colocaram a direita em cima da esquerda, a esquerda em cima sobre a direita. Mesclaram as cartas. Colocaram 1, 2 ou 3 no meio. Fizeram diversas escolhas diferentes. A minha é diferente de vocês e vocês diferentes na sua casa. Quando a gente acredita na mágica, ela acontece nas nossas mãos, porque a gente sempre está focado no nosso bom trabalho. Porque aqui no estúdio, eu tenho uma outra metade que é exatamente a mesma metade inovação, e eu acredito que em casa você também tem a mesma metade e as cartas se coincidiram. Se deu certo com você, eu quero que você poste agora em nossas redes sociais, marque os nossos nomes, @henrivargas, @clausdurães, com a hashtag Summit Êxito, porque quando a gente acredita, meus amigos, a mágica acontece nas nossas mãos. Espero que a mágica tenha acontecido aí na sua casa, porque a gente está aqui reunido nesse momento especial e mágico com um único objetivo. O objetivo de melhorar a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. De sair daqui desse evento melhor do que a gente entrou. Da gente ter resultados melhores que a gente busca todos os dias. Mas a gente sabe que esse objetivo, essa realidade de melhoria contínua, essa busca o tempo inteiro pela melhoria, por resultados superiores, não se trata de um caminho curto. Pelo contrário, é um caminho longo, repleto de curvas e desafios. E que, infelizmente, muitas vezes, ao percorrer esse longo caminho, a gente vai se ver perante as situações de adversidade, de dificuldades, de obstáculos. E por isso que, nesse momento, eu gostaria que você se lembrasse do dia de hoje. E se lembrasse desse momento mágico e transformador que a gente viveu juntos, não só aqui na nossa palestra, mas também nas diversas outras palestras que você assistiu ao longo desse evento. E você se lembrasse daquilo que te faz acordar mais cedo e dormir mais tarde. Gostaria que nesses momentos de dificuldade você se lembrasse daquilo que faz ir além do que você simplesmente está disposto a ir.
aquilo que te faz realmente a fazer acontecer, que te faz, meu amigo, levantar quando você cai. Muitas vezes são seus pais, seus filhos, sua esposa, seu esposo. Muitas vezes é você mesmo, que quer ser uma pessoa melhor, diferente do que você foi ontem. E é por isso que, nesse momento, extremamente a gente tem claro e escrito o nosso propósito. Porque isso é o propósito, é a nossa força maior, que nos faz superar qualquer tipo de momento de dificuldade, qualquer tipo de obstáculo e adversidade. E a gente tem o nosso propósito muito claro, né, Henrique? Exatamente. A gente descobriu que nos mais de diversos shows por ano passado a gente fez quase 100 shows rodando o Brasil inteiro. A gente pegou mais de 120 voos, imagina que loucura que era essa vida. Era quase que um dia em Maceió, no outro dia Chapecó, no outro dia Sudeste, era uma loucura assim. E a gente tem um propósito muito claro. E a gente descobriu esse propósito quando a gente foi para o interior da Bahia, numa cidadezinha, em que a gente resolveu levar mágica para as crianças com o único objetivo: despertar o que a gente acredita ser a verdadeira mágica. Em todos os shows, palestras e apresentações, a gente acredita que tem uma mágica que é muito melhor que todas essas que as pessoas veem a gente fazendo aqui no palco. É a mágica que acontece dentro das pessoas. É a mágica da transformação, de fazer com que elas acreditem que o impossível é uma ilusão, de que há uma maneira diferente de fazer aquilo que elas já fazem e de que a mágica está nos pequenos detalhes que você encontra no seu dia a dia. Que todos os dias a gente tem a possibilidade de fazer mágica com as pessoas que estão na nossa volta e que, de um certo modo, os nossos shows, as nossas palestras, eles nada mais eram do que um caminho, nada mais eram do que um meio para atingir o que a gente chama dessa verdadeira mágica. A gente gostaria de finalizar hoje essa pequena palestra, essa pequena conversa com você que está aí na sua casa, desejando que talvez essa verdadeira mágica seja parte da sua transformação depois que você assistiu todas essas palestras com gênios, pessoas maravilhosas aqui no Instituto Êxito, porque a gente acredita realmente que quando a gente quer fazer acontecer, quando a gente coloca à disposição time, pessoas, quando a gente coloca propósito, energia, a mágica acontece dentro das pessoas. Então, gostaria de compartilhar com vocês agora um pouquinho do que a gente acredita ser a verdadeira mágica. Isso que a gente faz uns mais de 200 eventos por ano. É levar a mágica como ferramenta de comunicação para ativar esse potencial interior que as pessoas têm de acreditar no impossível. Infelizmente, nem todo mundo tem essa oportunidade de viver momentos mágicos como esse todos os dias. São crianças que muitas delas não têm infância, elas não têm infância. São crianças que são vítimas, na verdade, de um sistema tão cruel, tão bruto. Não sabem o que é um teatro, elas não sabem o que é um circo, elas não sabem o que é um shopping, elas não sabem o que é um cinema, porque elas não têm condições de estarem lá. As vítimas de violência doméstica, são crianças vítimas de abuso sexual. Muitos deles que já passaram aqui pela escola já morreram assassinados, ou pelo tráfico, ou uma série de coisas, sabe? Tem dias que eu chego em casa angustiada, você não tem noção. A angústia que eu sinto. A mágica, para mim, é a arte de transformar o impossível em possível e levar uma mensagem de maneira muito mais marcante e assertiva para as pessoas. E você acredita em mágica? Não. Por quê? Porque eu acho que não é verdade. Ah, é? Uhum. E por isso que a gente resolveu parar essa nossa rotina diária de shows, palestras e apresentações para em busca dessa verdadeira mágica que a gente chama. Essa verdadeira mágica, ela acontece dentro das pessoas, de forma muito genuína. Porque ela está num sorriso espontâneo, ela está num aplauso sincero, ela está numa reação que é muito genuína das pessoas. A mágica, para mim, é uma sensação de sentimentos que a gente pode aguçar a imaginação. Independente de onde nós estamos apresentando, a gente sempre vai estar apresentando para pessoas. E as pessoas são movidas por emoções, por sentimentos, né? Toque na alma, né? Que a arte, ela é capaz de fazer. E a gente quer, naquele momento, despertar os sentimentos mais positivos nela, as emoções mais positivas, e reacendem a vontade de querer acreditar e de seguir em frente. Quando eu crescer, eu quero ser, como é o nome daquela mesmo? Cuidar de cachorro, veterinária. Advogada, arquiteta. Eu quero ser veterinária. Cientista. Eu quero ser médica. Médica? Você veio aqui pra
cá porque você abrange uma área maior. Sim, beleza. Ok. Tô pronto. E a mágica faz a gente fazer uma viagem na imaginação e guardar dentro do nosso coração e da nossa cabeça. E eu gostei muito. Eu espero que ele venha em breve de novo. Crianças boquiabertas. E isso pode trazer para eles momentos de felicidade, porque a mágica tem esse impacto. Emocionante, engraçado. É incrível uma coisa dessa, né? Eu nunca vi uma pessoa fazer isso. Não sei nem se é possível fazer. Senhoras e senhores, meninos e meninas, e eu quero saber quem gosta de mágica. Agora acredito. Meus amigos, a verdadeira mágica com certeza já existe dentro de cada um de nós. E cabe a cada um de nós nos conectarmos com essa transformação para a gente dar um passo diferente na construção do nosso dia a dia. Quero agradecer muito a você que esteve com a gente. Espero que esse nosso papo, de alguma maneira, tenha feito sentido para você e que a gente possa se ver daqui a muito pouco tempo, presencialmente, com toda a nossa energia, num summit muito maior. Esse já está lindo, maravilhoso, mas a gente quer abraçar todo mundo depois presencialmente e transmitir essa energia para vocês. Muito obrigado por ter ficado com a gente. A gente se vê numa próxima, não é isso, Klaus? Muitíssimo obrigado, obrigado pela sua presença aqui nessa palestra. Espero que você tenha realmente se transformado e aprendido com a gente, com a nossa história. E sem dúvidas, o impossível é uma ilusão para quem quer fazer acontecer. Muito obrigado, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.